Bom dia, vamos começar o nosso estudo esta manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Anjos, por Divaldo Franco. O nosso tema hoje é o seguinte: confia sempre na ajuda divina, né? E é muito importante a gente ter essa fé, essa força, a fé é acreditar na realização daquilo que a gente pede, que a gente faz, né? Então a gente tem sempre que confiar. Quando nós pedimos, a ajuda divina chega, de uma forma ou de outra, né? É o que a Joana vai comentar conosco aqui no texto. Mas a gente, quando pede, a gente já pede assim, se Deus quiser. Não é se Deus quiser, Ele vai nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Tudo que eu peço eu não consigo. Mas a gente tem que pensar, o que é que eu fiz para conseguir a ajuda de Deus? Estudar, meu Deus, tomara que eu passe no vestibular. Mas eu não estudei, não é? Então, nós temos que pensar nisso. Vamos ver o que a Joana está falando para a gente aqui hoje. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. É aquilo que a gente sempre vem falando, né? Temos que estar sempre conectado com Deus, conectado com o alto, pedindo a Jesus ajuda. E essa mentalização espiritual, minha gente, não tem nenhuma empresa de telefonia para nos prejudicar. Não existe linha que caiu, não existe linha que está ocupada, não existe telefone que não tem esse número, desculpe, é engano, né? Aqui não, é linha direta com Deus, né? Com Jesus, com os nossos guias espirituais, de uma forma simples, apenas pelo pensamento. Abre o coração, mentaliza e manda a mensagem. É preciso que estejamos também prontos para receber as sugestões e as orientações. Porque muitas vezes nós pedimos sim, mas nem prestamos atenção. Estou pedindo sem estar sentindo o que eu estou pedindo, né? É como se eu estivesse conversando qualquer abobrinha com qualquer um. Não, minha gente, tem que partir de dentro de nós, com fé, com sentimento, com vontade, acreditando, né? É assim que nós temos que falar com Deus. Não é uma coisa que você fala para ninguém assim ouvir. Porque nós conversamos muita abobrinha por aí, sem nenhuma preocupação do que está acontecendo. Mas falar com Deus é diferente. É a gente ter coragem de se expor. Porque mesmo que nós não tenhamos a vontade de nos escondermos, não existe para Ele nada escondido em cada um de nós, né? Somos livros abertos. Agora, o fato que nós usamos de pedir ajuda é um ato de humildade nossa, de demonstrar a nossa fraqueza, a nossa necessidade de ajuda e, acima de tudo, acreditar que se eu fizer a minha parte, com certeza eu vou receber ajuda. Vamos ver o que ela diz mais. Nunca duvides da paternidade celeste. Olha, gente, um pai aqui da terra, sempre que possível, ele atende o pedido do filho, né? Pode não atender naquilo. A criança quer uma bicicleta riquíssima, último modelo. Esse eu não posso dar, meu filho. Vou arranjar uma para você de segunda mão, vou arranjar uma mais barata, não é assim? Mas o pai sempre dá um jeito de arranjar alguma coisa para o filho. Alimentação, o pai trabalha duro, os pais que têm responsabilidades, né? Para ter o alimento à mesa. Então, como é que um pai, que como nós somos falíveis, né? Somos cheios de defeito, mas ama o filho, como é que aquele que criou o pai, que é nosso pai, que é Jesus, que é Deus, não vai nos olhar? Claro, não tem motivo. Nós é que sempre fechamos os olhos para ele. Fechamos a porta do coração, achando que ele não está sabendo o que nós estamos fazendo. Que engano, não é, minha gente? Vamos continuar. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém, da melhor forma para a tua real felicidade, né? A gente pensa assim, meu Deus, Deus podia me ajudar para eu ganhar isso, para eu comprar aquilo, para ter aquilo. Reza, reza, meu Deus, se eu tivesse um carro desse jeito, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Tá? E peleja, dá um jeito e compra o carro.
daí a pouco vai experimentar numa bela corrida e acaba sem o carro, com a dívida, com o seguro, com tudo, não é? Porque eu estou pensando só naquilo que vai me dar satisfação material. Quero me apresentar diante dos companheiros com um carro chique, bonito. Quero mostrar para ele que o meu carro faz cento e tanto, sei o quê, sem ligar com os outros que estão trafegando, com o limite de velocidade, com as leis que regem todas as nossas ações. Ah, não tem ninguém vendo, então posso baixar o pé. Esse é um exemplo simples que eu estou dando. Mas na vida é sempre assim. Você quer sempre alguma coisa exterior. A gente não pede aquilo que é o mais importante, que é imperecível. Pedir a Jesus a saúde, a paz, a humildade, a paciência, a tolerância, não é? Tudo isso, minha gente, é que a gente tem que pedir. Se eu tenho humildade diante de uma situação difícil, eu posso entender com paciência, eu posso examinar a situação. Humildade não é ser submisso. É a gente aceitar as dificuldades da gente. A gente olhar o outro com os olhos que gostaríamos que nos olhassem. Se eu tenho defeito, por que nele eu não posso aceitar o defeito? Para ele eu tenho que ser arrogante, prepotente. Gente, nós temos que lembrar que quando é para o nosso bem, que é para a nossa felicidade real e não ilusória, a gente tem sempre ajuda. Agora, a vida não é um mar de luzes, de festa, de cores, não. A gente veio aqui para aprender. A terra é a nossa escola. Então, as nossas dificuldades, os nossos problemas diários são oportunidades que Deus está nos dando de repensar a nossa ação, de repensar a nossa conduta, de repensar as nossas atitudes frente à vida. É para isso que nós estamos aqui. E podem crer, com cada reflexão e cada mudança de atitude em direção ao caminho certo, não aquele da porta larga, a alegria interior é imediata. Num momento você se sente mais leve, mais feliz. Que bom que eu não fiz aquilo, não é? Vamos ver mais aqui. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá ou chegará tarde demais. Nós somos mesmo sem fé, não é? A gente pede, mas a gente já pede assim, se Deus quiser, né? Não é se Deus quiser, Ele sempre quer o melhor para nós. Esse se está condicionado àquilo que eu sei que eu estou pedindo, que não é a melhor coisa. Mas é necessário para o meu egoísmo, para a minha vaidade, para a minha prepotência, para a minha sede de poder, não é? Mas se eu peço coisas úteis, coisas que podem me ajudar, e como me ajudando tem um reflexo para ajudar aqueles que estão ao meu lado, ou não deixando acontecer alguma coisa, porque se acontecesse eu não poderia dar sequência nos meus trabalhos, eu não seria feliz, não é? Então vamos ver aqui, né, o que é que ela está dizendo para terminar. Então, passado o momento grave, constatarás que o recebestes alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. É muito engraçado, gente. Muitas vezes a gente fala, nossa senhora, eu pedi a Deus tanto para me ajudar, aquilo assim, assim. Eu queria aquela posição, eu queria comprar aquilo, ou eu queria ter feito aquilo assim, assim. Ou eu ia fazer aquela viagem, não deu certo, né? Aí passado um tempo você fala assim, nossa senhora, se eu tivesse feito aquela viagem, viu como é que teve problema na estrada, quantos desastres eu estava naquele ônibus ou naquele carro, né? A ajuda chegou e você nem sabia, né? Outras vezes você pensa, meu Deus, eu gostaria de ter feito isso, assim, assim. Aí quando acontece uma situação, você fala, graças a Deus que eu não tomei aquela atitude. Foi a ajuda de Deus que chegou antes, né? E quando a coisa acontece posteriormente, você percebe como você foi ajudado antes que acontecesse. Então, nunca deixem de acreditar. Agora, lembrando sempre, gente, Jesus nos ajuda, mas o trabalho é nosso. Eu não posso construir alguma coisa sem colocar a mão na massa. Isso em termos genéricos. Eu tenho que fazer. Se sou estudante, eu tenho que estudar. O que ele vai fazer para me ajudar? Me dar força,
minha inteligência, minha intuição, não é? E na hora do meu trabalho, da minha prova, por exemplo, eu vou lembrar daquilo que eu tinha que fazer, daquilo que eu fiz, não é? Então, gente, vamos pensar bem, porque Deus não deixa de nos ajudar em momento algum. Muitas vezes, quando a gente pensa que não foi ajudado, se você mentalizar e pensar um pouquinho, você pensa assim, nossa, se eu tivesse feito aquilo, se aquilo tivesse acontecido, não é? Ou muitas vezes a gente vê, oh, meu Deus, eu fiz tanta bobagem, tanta coisa errada, antes de ter um momento de reflexão, de pensar se era aquilo mesmo que eu deveria fazer. Aí nós arrependemos porque fizemos, sem nos ligarmos a Deus e pedir a intuição para uma postura nossa naquele momento, né? Então, gente, lembrem sempre, confia sempre na ajuda divina, lembrando que somos co-participantes da construção de um mundo melhor. Não adianta a gente ficar falando que a água está acabando, que a água vai secar, se eu não lembro de fechar as torneiras da minha casa. Dar conselho para os outros é muito fácil, mas quando a gente vai ter que colocar em prática na nossa vida diária, nós nos esquecemos. O outro diz assim, não adianta falar para economizar água, não, eu estou pagando. Está pagando, mas amanhã a gente corre o risco de termos o dinheiro e não termos a água para pagar. E isso, gente, é muito importante, porque nós somos muito hoje. Esquecemos do amanhã. E esquecemos das pessoas que nós amamos também. Dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos sobrinhos, dos tios, dos primos. A geração continua, não é? O presente é hoje. O amanhã é o resultado do que eu plantei hoje. Pensem bem nisso. Muito bem? Então, vamos confiar em Deus, mudar a nossa postura, mudar a nossa forma de viver. Se nós vivemos seguindo os ensinamentos de Jesus, podem crer, nada de mal vai nos acontecer. As dores, as dificuldades, as preocupações são momentos importantes, são momentos de crises que nós acabamos descobrindo a nossa força interior, que nós somos capazes de mudar as coisas, que nós somos capazes de aceitar os desafios, que nós temos competência para vencer as nossas batalhas, né? Cada dificuldade, cada erro é um momento específico na vida da gente, para a gente repensar. Agora não dá para passar por cima e falar, azar, prejudicou fulano, não é da minha conta, não é? Mas esse prejuízo coletivo que nós temos tido notícias aí, nós temos que responder por eles, né? Aquele que fez vai ter que pagar. Não estou nem falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais mesmo, da nossa responsabilidade perante ao Pai que nos criou. Fiquem com Deus, tenham uma boa manhã, uma boa semana. Espero que a semana que passou já tenha sido uma semana boa, lembrando sempre que o ano novo acontece dentro de nós, renovando os nossos sentimentos, pensamentos e ações. Fiquem com Deus, medite bem no que você está pedindo. Quando não recebe, não é porque Deus não ouviu, é exatamente porque Ele ouviu e viu que não era bom para você. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e, se Ele assim o permitir, na próxima semana estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde. Graças a Deus.